Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com temas e revelações muito importantes que mexem com a alma do povo brasileiro há 11 dias das eleições e que estão fazendo com que o atual presidente da República perca o sono, que ele tenha que se colocar agora na posição defensiva, não mais ficar fazendo virulências, fazendo ataques. Ele está perdendo muito tempo com isso, porque ele está sendo obrigado a se explicar de situações que são inexplicáveis. E, infelizmente, nessa campanha eleitoral, como em qualquer lugar do mundo civilizado, onde nós teríamos uma campanha discutindo políticas públicas, nós estamos agora discutindo aspectos morais. O ex-presidente Lula, ele evitou entrar nessa seara durante essa campanha. Mas não tem jeito, ou você enfrenta algumas questões, ou simplesmente você é derrotado e deixa o mal prevalecer por mais um tempo aqui no nosso país. Ontem, na entrevista que o Lula deu ao podcast do Flow, ele colocou algumas questões ali que passaram despercebidas para algumas pessoas, mas eu captei aqui uma situação que eu quero compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje e que deve ser reverberada. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidá-la a se inscreverem aqui no nosso portal. Vocês são muito bem-vindos. Conheçam os nossos outros vídeos, compartilhem. Enfim, participe do nosso portal. Dê o seu joinha, mande seus comentários. Eu sempre abro um chat aqui entre 5 horas e 5 e meia e vamos seguir em frente. E eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo nosso portal crescer tanto. Nós estamos batendo recorde aqui dentro do nosso portal, dia após dia, de audiência, de pessoas que estão compartilhando os nossos vídeos. Isso está sendo muito bacana. E eu quero convidar você também a procurar algum eleitor que não votou no primeiro turno, aquele que votou nulo, aquele que votou em branco, para você conseguir convencer essa pessoa a comparecer no segundo turno e dar um voto, a participar desse processo eleitoral, rejeitando a figura do atual presidente da República. Se a pessoa não gosta do Lula, se ela não gosta da esquerda, se ela tem um entendimento sobre a realidade brasileira que não é exatamente como o seu, pelo menos essa pessoa tem que ser convencida de uma forma bem sensível, de uma forma bem amistosa, usando a nossa amizade, usando a nossa tranquilidade, a sabedoria, para comparecer às urnas, para evitar que a gente tenha a permanência desse ser que a gente tem abordado aqui o tempo todo no nosso portal, que está fazendo tanto mal à nossa saúde física, à nossa saúde mental e o futuro do Brasil também, né? E hoje nós vamos colocar mais algumas pitadas sobre esses assuntos aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem o ex-presidente Lula esteve lá no Flow Podcast. E aí, em dado momento, o Igor, ele, enfim, estava ali no começo do encontro ali, e ele coloca uma questão razoável, né? Ele fala assim, olha, chegar e acusar o Bolsonaro de uma coisa muito grave é um negócio pesado, né? Mas é como a campanha está sendo conduzida. E o Lula, sem querer ser muito contundente, ele acabou sendo contundente de uma forma suave, né? Vamos ver o que aconteceu, vamos lá. E assim, falando especificamente do Bolsonaro, porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Olha só, depois ele fala um pouco mais disso, tá? Tem um vídeo no canal Desmascarando que faz uma síntese da participação de Lula ontem no Flow, que eu acho muito bacana. 4, 5 minutos, é só você acessar ali, você vai pegar alguns pontos muito interessantes. Mas para nós aqui, o que interessou na análise, diante de tudo que está acontecendo, é essa verificação de Lula da alma de Bolsonaro. O Lula fala durante esse encontro da sua total surpresa, né? O seu total incômodo em ver que o Bolsonaro é uma figura absolutamente intragável, intratável, né? Inconversável. O Lula, que já viu de tudo na política, isso deu para a gente perceber um pouco lá no debate que ele teve na Bandeirantes, mesmo o Lula tão experiente, ele ficou chocado, ele não consegue entender como é que uma pessoa pode descer além do esgoto. O esgoto está lá embaixo, aí o cara cava mais um buraco e consegue encontrar um esgoto debaixo do esgoto. E aí é difícil você ter algum nível de debate. Eu comentei isso com vocês aqui semanas antes de haver o debate, que seria uma luta de uma pessoa que está respeitando
regras, como se estivéssemos ali numa luta de boxe, e o outro cuspindo, o outro dando chute, o outro tentando dar um golpe baixo. É o tempo todo assim. Você não consegue lidar com esse tipo de situação, porque ou você transgride, você começa a fazer a mesma coisa e vira uma batalha absolutamente enlouquecedora, ou você simplesmente vai ficar o tempo todo sendo surpreendido por esse tipo de situação. Então o Lula, ele quando coloca essa questão, chama para a gente a atenção de algumas coisas. O Bolsonaro, eu coloquei um vídeo ontem, de novo aqui no nosso portal, mostrando que ele, reiteradamente, ele acusou, ele chamou as meninas venezuelanas desse trágico episódio que a gente viu, de garotas de programa, de prostitutas. E aí depois foi a Damares, logo a Damares, que a gente vai falar aqui, a esposa 03 da terceira família do atual presidente da República, para tentarem, de alguma forma, coagir essas meninas. Agora, vocês percebam essa questão moral, essa questão da despreocupação do Bolsonaro com a vida do outro, com a família do outro, ele que se diz um homem de família. Então, as pessoas saem de um país como a Venezuela, que tem os problemas que a gente conhece, vêm para o Brasil, conseguem se colocarem ali na periferia do Distrito Federal, estão ali tentando reorganizarem as suas vidas e, de repente, vem o presidente do nosso país dizer que as meninas estão fazendo programa, ou as meninas estão se arrumando para fazerem programas. E ele repete isso em vários lugares durante meses. E isso é bombardeado pelas redes bolsonaristas por todos os cantos. Aquelas meninas, elas ficaram estigmatizadas naquela região em função desse tipo de acusação, esse tipo de interpretação, esse tipo de comportamento de alguém que viu aquelas meninas e achou que rolou um clima e teve a coragem de falar isso publicamente. Aliás, escapou, né? Porque como ele não tem freio moral, ele não tem essa percepção, então ele não tem limite, porque ele está trafegando num terreno baldio moral, né? Então ele vai ali, não tem contestação, os grandes veículos de comunicação nunca expuseram de uma forma concreta essas deformações morais do Bolsonaro, então ele conseguiu jogar essa questão para muitas pessoas e as pessoas engoliram. Mas esse comportamento de Bolsonaro é o comportamento de alguém que zela pela família, que se preocupou com os pais dessas meninas, com as mães e os pais dessas meninas, enfim. É um homem que teve esse tipo de comportamento de utilizar da desgraça alheia para subir em cima dessas situações, para conseguir voto, para conseguir impressionar uma pessoa cá ou outra acolá, né? E o Lula levantou essa questão. Olha, ele tem um comportamento. E aí, gente, o comportamento desse reprovável, né? Quando a gente esmiuça a situação, a gente vê que o Bolsonaro assimilou o impacto, mas, quer dizer, sentiu o impacto, mas ele não conseguiu explicar ainda nada. Ele não falou que história essa foi de como é que pintou um clima com garotas. Fez a aparição ali com a sua mulher, sempre para dar um aspecto de que é um homem de família, né? Mas ele, de fato, não pediu desculpas. Ele não desceu, ele não consegue compreender, ele não se colocou na condição do pai e da mãe dessas meninas que ele acusou de serem prostitutas mirins, né? É isso que ele fez. Então, isso dá a dimensão exata do que está acontecendo na cabeça de algumas pessoas, né? E aí, quando a gente esmiuça mais as questões morais do clã Bolsonaro e do entorno, a gente chega a uma personagem chamada Patrícia Leles. É uma jornalista que está morando nos Estados Unidos, quase que refugiada, com medo do bolsonarismo, né? E o que me chamou a atenção, porque eu não tinha a menor ideia, eu não conhecia a Patrícia, é que ela foi namorada do Eduardo Bolsonaro durante 3 anos. Eles conviveram juntos ali na juventude do PSC. E ela conheceu essa turma toda que está no entorno do Bolsonaro. E ela teve essa semana agora no DCM, e ela foi perguntada especificamente sobre a Damares, né, que a gente vai voltar a falar sobre ela aqui. E aí, ela falando sobre a Damares, ela fez revelações aqui bombásticas que ilustram bem quem é essa turma que está junto com o Bolsonaro e qual é a distância que tem entre o discurso moral e a prática. Vamos acompanhar aqui. Porque são raríssimos os casos de justiça. Então, a Damares, ela faz isso com as pessoas. A Damares é perigosíssima. É um perigo que essa mulher tenha conseguido chegar no Senado. A Damares trabalhava com o Magno Malta, protegendo o Magno Malta de todos os casos de abuso que o Magno Malta tem. O Magno Malta tem casos de pedofilia. Eu falo isso abertamente, que eu não tenho o menor medo de processo. Tanto é que eu já falei isso várias vezes, nenhuma vez eles têm coragem de me processar, porque eles sabem que se me processar, eu vou pra justiça com prova e saio chutando a porta. O Magno Malta é pedófilo. Nossa. Do nível mais absurdo que possa existir. Damares sabe.
sempre soube e sempre ajudou o Magno a cobertar os casos, a silenciar as vítimas. Olha, gente, assim, é uma acusação muito grave e pesada e, de fato, quando alguém escuta uma coisa dessa e não fala absolutamente nada, tem coisas por trás disso, né? Existe aí uma leitura que a gente pode fazer sobre isso. E aí não é novidade para ninguém o aspecto moral dessa gente. Quando a gente viu um dissidente, alguém que começou a perceber onde é que estava, ir para as redes também e fazer alguns comentários. Aí vale a pena aqui a gente colocar duas passagens do Weintraub. Vamos lá, primeiro falando sobre essas questões morais, né? Vamos lá. Buda não anda abraçado com essa súcia que ele se cercou. Veja, se você tiver um ambiente, um chiqueiro, você não vai encontrar ganso, você vai encontrar porco. O presidente Bolsonaro podia ter escolhido vários caminhos, ele escolheu o caminho do chiqueiro. Se ele escolheu o caminho do chiqueiro, ele é porco. Bom, essa é uma fala aqui que eu nem nunca tinha visto essa aqui, porque o que eu tinha exposto para vocês foi essa aqui. Essa aqui do Weintraub falando sobre essas questões morais. De alguém que não se preocupa com nenhum valor ético, né? Temos uma pergunta direta aqui do Ian Butarello. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? Então, inclusive, eu quando acessei esse vídeo dele, tinha 3, 4 mil visualizações e depois eu mandei também lá para o pessoal do PT, acabou aparecendo lá na campanha eleitoral, não sei se foi pelo material que eu mandei, mas enfim, para denotar quem é a figura do atual presidente da República. A Patrícia Leles, essa que eu mostrei aqui agora mesmo, ela denunciou o pastor Marcos Feliciano por estupros e orgias também. Ela fez isso formalmente, foi à justiça, enfim. E aí a gente vê, no começo do nosso vídeo aqui, quando teve uma fala dela sobre o Magno Malta, eu fui dar uma olhada aqui em jornais do Espírito Santo. E aí a gente encontra coisas escabrosas, né, do perfil dessa gente. Vítima de tortura desabafa. Magno Malta não é pastor, é ruim, mentiroso e cruel. Outra matéria aqui. Acusado de abuso por CPI da pedofilia, denuncia senador Magno Malta. O que aconteceu, gente? O Magno Malta, para se eleger, ele pegou um casal, um pai e uma mãe, que tiveram uma criança de 2, 3 anos lá, que teve lá uma infecção na região genital, né, porque morava num lugar muito insalubre, era uma criança muito pobre, como ela teve uma alergia, foi para o hospital, chegou no hospital, a médica deduziu ali que pode ter havido algum problema de natureza sexual e os pais foram presos. Pronto, a vida deles foi totalmente destroçada, foram presos, foram torturados. E aí só depois de muito tempo que se mostrou que a menina não teve nenhum tipo de lesão, que foi uma verminose, foi uma irritação, mas o Magno Malta usou esse casal para ser um trampolim político, para se eleger. Então a pessoa que fez isso desgraçou a vida de duas pessoas e fez com que eles perdessem, né, o poder paternal, o poder sobre a filha ali. Não puderam ver, teve um tempo danado para eles poderem resgatar o poder familiar, enfim. Essa é a figura. E aí, quando você vai esmiuçando mais ainda, você vai vendo os inspiradores de Bolsonaro, a gente se encontra lá com o Trump, né? A gente bate lá no Trump. O Trump que também é esse homem moralista, né? Trump é acusado em livro de 26 casos de assédio. Assédio o quê? Assédio sexual. E aí o principal financiador de Trump, bilionário amigo de Trump, Clinton, é acusado de explorar e abusar de dezenas de adolescentes. Esse cara só não foi em cana, esse empresário aqui, o Jeffrey Epstein, porque ele é amigo do rei, né? Amigo de Trump, né? E foi amigo de Clinton também. Mas quando você coloca uma lupa, gente, sobre a vida dessas pessoas, o que a gente encontra é esse tipo de situação. Quanto mais o cara faz um discurso defendendo alguma coisa, normalmente ele está se escondendo, né? Ele joga a acusação para os outros, ele faz muitas firulas, muitas manobras, e isso acaba iludindo muitas pessoas que caem nessa armadilha, acham que você está ali diante de uma figura moral. Excelente quando o cara, uma figura moral excelente, não, uma figura moral íntegra, né? Respeitável, e quando você coloca a lupa, você vê que não tem nada disso. São essas questões que devem chamar a atenção das pessoas que estão acreditando muito que Bolsonaro é uma figura santa, é uma figura de Deus, é um enviado de Deus, né? As pessoas deviam pesquisar um pouquinho mais. Na internet tem muito material, é só buscar, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta porque o Brasil está tendo muita coisa, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau!